Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa alegria que nós voltamos novamente aqui no YouTube para falarmos sobre a vida e seus mistérios. É importante que todos vocês entendam que a falta de domínio te leva à pobreza. O que leva a pessoas à pobreza é a falta de domínio. Isso é muito real. E nós vamos falar sobre isso hoje. E também vamos falar que, independente da sua idade, você pode alcançar o seu sucesso. Você pode alcançar os seus objetivos. Você pode se tornar um vencedor a partir do momento em que você compreender como essa engrenagem do sucesso te alcança. E olha, fique conosco até o final, que você vai sair daqui hoje transformado, tá bom? Quero mandar um abraço especial aqui para Flávia Junqueira. E antes de cumprimentá-los, vocês, atendendo a milhares de pedidos, ela voltou aqui na mesa do podcast comigo. A Daniele. Boa noite, Dani. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Confesso que eu estou muito feliz de ter voltado mesmo. E olha só, hoje o assunto é muito interessante. Vamos falar sobre prosperidade também e qual a diferença de ter prosperidade e ter dinheiro. Quero saber se quem está aqui se sente próspero. E vou confessar para vocês que hoje eu estou sentindo uma pessoa próspera, só de estar aqui com vocês, com o doutor, e tanto que a gente vai aprender. É um prazer estar de volta. Boa noite. Obrigada, doutor. Muito bem, vamos lá então. Boa noite especial para Flávia Junqueira. Flávia Junqueira, Rosimeire. Boa noite, Rosimeire. Roque Brock, de Sorriso, no Mato Grosso. Zoraide Manoeira, lá de Arapongas. Boa noite, Zoraide. Boa noite, Iva. Boa noite, Lourdes Espaciari. Olha, a Lourdes Espaciari é um exemplo do que nós estamos falando. Ela se descobriu com 70 anos escritora. Maravilha. Numa terapia que ela fez conosco, participava das reuniões do IPTH, e ela se descobriu ali como escritora, ou seja, descobriu o seu propósito de vida com 70 anos e já escreveu muitos livros. É isso aí. Muito obrigado, Lourdes, por estar com a gente. Também um abraço para Flávia Junqueira, lá de Cristais Paulista. Boa noite para Maria Helena Manoeira Halpe. Saudade de você, Maria Helena. Quanto tempo, hein? Um abraço especial, um beijo no seu coração. Que essa noite seja mágica para todos nós. Saudade também da Maria Helena. Um abraço. Também a Sueli Costa. Boa noite, Sueli Costa. A Genice Eslac, lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Boa noite para todo esse povo maravilhoso que está com a gente. Priscila Ferreira, Maria de Fátima Verona. A Leonir Kowalski, lá de Mariano Moro, no Rio Grande do Sul. A Eliana Gomes. Maria Laura Villarquide. Boa noite, Vanir. Boa noite também para a Maria Helena, para a Érica. Boa noite, Érica. Karina Cristina, boa noite. Cláudio Luiz, boa noite. Kátia Verona, muito obrigado por estar com a gente. Margarete Carneiro e todo esse povo maravilhoso que está aqui com a gente. Muito obrigado de coração por vocês fazerem companhia para essa noite de quarta-feira aqui na Cidade Alta, em Apucarana. Hoje passou fresquinho aqui, mais fresco para frio, o dia todo, né, Dani? É isso aí, doutor. Deu até para acender a lareira. Hoje nós acendemos a lareira na primeira sessão e 6 horas ainda tinha fogo. Muito bem. Vamos falar então hoje sobre o que é que leva as pessoas ao fracasso. O que é que leva as pessoas à pobreza. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele disse uma palavra, uma frase para Judas, para os discípulos. Aquela frase sempre me incomodou. Quando Maria quebrou um vidro de perfume aos pés de Jesus e enxugava com os cabelos, Judas fez uma indagação. Não poderia vender esse perfume e doar aos pobres? E aí Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Os pobres sempre estarão convosco. Sabe que desde que eu leio a Bíblia, eu sou teólogo e tenho muitos anos de estudo, e ficava pensando, né, mas por que será que os pobres sempre estarão convosco? Será que é uma designação? E aí a experiência foi me mostrando que a pobreza é um espírito de preguiça.
Toda pessoa pobre, ele é pobre mentalmente, ele é pobre espiritualmente, ele é literalmente pobre de espírito e pobre de preguiça. Infelizmente, essa é a grande realidade e o país fica tomado por legiões e legiões de vagabundos que não trabalham, que ficam na dependência da teta do governo, da política e querem as coisas de graça. E olha, gente, nós temos que acordar para a vida. Todos nós somos filhos de Deus e há dentro de nós, no âmago da nossa alma, tem dentro de nós o princípio divino, onde nós podemos literalmente exteriorizar o poder pessoal e alcançar todos os desejos que nós realizamos. É isso, Dani? É isso aí, doutor. E essa falta de domínio que leva a pessoa à pobreza também seria a falta do foco? Porque, por exemplo, assim, tem pessoas que têm ali o benefício do governo, têm a possibilidade de fazer cursos gratuitos, tem muitas possibilidades. Na internet tem N possibilidades de você estudar, de você fazer aulas. Aqui no YouTube, se você digitar Instituto IPTH, tem várias aulas lá, chamadas aulas introspectivismo. Você vai aprender muito sobre a vida e vai poder se desenvolver. Mas tem pessoas que não fazem. Qual que é essa força, doutor, que às vezes pode ser uma força involuntária, que não deixa a pessoa ter foco, não deixa ela usufruir e acaba ficando na inércia, na preguiça? Dani, nós vivemos em dois mundos, o mundo ideal e o mundo real. Então, no mundo ideal, imagina você que está conosco aqui, imagine o mundo ideal. É paz, é alegria, prosperidade, é felicidade, é saúde plena. Esse é o mundo ideal. E o mundo real qual é? O mundo real é aquele mundo que nós levantamos cedo, todos os dias antes do sol sair, e vamos para a luta, e vamos para a batalha, e vamos para vamos dizer assim, para a realização dos nossos desejos, a realização daquilo que nós desejamos. O grande problema das pessoas é que há muitos anos vem semeando na mente das pessoas a ilusão. E as pessoas acham que a riqueza é ganhar na Mega Sena, acham que a riqueza é acertar no bicho, acham que a riqueza é ganhar R$600 de ajuda custo família do governo. Tá certo que essa ajuda do governo é bom para algumas pessoas, sim. Mas a grande maioria das pessoas largam do emprego, não querem emprego registrado, porque recebem aquela miséria do governo e criam um espírito de dependência. Isso também não é só nessa questão da dependência dessa bolsa do governo. Muitas pessoas têm preguiça. Literalmente, Dani, é a preguiça, o espírito maligno de preguiça que se apodera das pessoas e não deixa ser produtivo. A palavra pobreza vem de improdutivo. Todas as pessoas que são improdutivas são pobres, não produzem. E eu quero que quem está aqui assistindo, escreva aqui para mim no chat se você já ouviu falar daquele jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Por que eu tô falando isso? Porque é um vício e saiu uma reportagem recente, teve várias, mas essa eu fiquei impressionada, que uma jovem, doutor, ela tinha profissão, tinha carreira, mas ela teve filho, acabou ficando em casa para cuidar do filho, enquanto o marido trabalhava, o bebezinho em casa e ela cuidando do filho. E ela achou que ela não precisava mais trabalhar, porque ela estava recebendo aquela pensão que você recebe após a maternidade, e ela começou a jogar. Ela viciou naquele joguinho do tigrinho e ela perdeu a casa e o carro. Ela enviou, na reportagem, ela falou, se abriu sobre isso. E eu queria falar para o doutor essa pergunta, né? Existe mesmo o espírito da preguiça, como o senhor falou, a gente sabe nas sessões, e existe também esse espírito do vício que deixa a pessoa na ilusão de achar que vai ganhar dinheiro com esse joguinho do tigrinho, por exemplo? Na verdade é o seguinte, nós vivemos em dois mundos, o mundo da matéria e o mundo espiritual. O mundo espiritual é que rege o mundo da matéria, ou o contrário, o mundo da matéria é que rege o mundo espiritual. Eu acho que na segunda opção é a mais real. O mundo da matéria rege o mundo do espírito. Imagina uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa que entende que a prosperidade é ser produtivo, produzir para si e produzir para os outros. Ele não vai, em hipótese alguma, entrar na ilusão que jogar nesse maldito tigrinho aí vai levar alguma coisa. A pessoa acha que essas pessoas vão montar um caça-níquel para dar dinheiro para os outros. Eles montam para si, mas aí entra a ilusão e a ganância e a falta da compreensão que a prosperidade de cada um só é possível através da compreensão que nós temos a possibilidade real
de construir algo que os outros precisam. E quando nós passamos por um processo de expansão da consciência, potencializando as faculdades mentais, nós temos a capacidade de ser produtivo e criarmos algo em benefício das pessoas, e aí as pessoas podem comprar do nosso trabalho, comprar os nossos produtos, e a riqueza vem daí, Dani. Só para completar, o dinheiro que nós precisamos está no bolso das pessoas. Como que nós vamos tirar o dinheiro da bolsa das pessoas? Criando um produto, se desenvolvendo, criando um mecanismo profissional onde nós podemos trocar por dinheiro. E a verdadeira prosperidade é uma troca. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia. É nós que atribuímos ao dinheiro a energia que ele possui. Por exemplo, a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, R$ 50, qual o valor que tem para ele? Quase nada. Ele passa no mercado, ele compra cigarro, ele bebe cerveja e joga no lixo R$ 50. E para quem trabalha e não tem vício, R$ 50 ele alimenta a família. Ele compra alimentos para a família. Essa é a grande diferença. Então, olha aqui para mim. É a mente pobre que leva as pessoas para a pobreza. E o desequilíbrio leva para a miséria. As pessoas desequilibradas literalmente entram na ilusão do ganho sem causa, que nós chamamos de um vírus. E a internet é perita em divulgar o vírus da riqueza sem causa. A pessoa acha que ela vai comprar uma mentoria, vai comprar um curso e vai ficar milionário em 30 dias. Nós aqui ensinamos as pessoas a prosperar a partir do desenvolvimento da capacidade pessoal, a partir do desenvolvimento do poder pessoal, Dani. Aqui o Anderson fala, jogo do tigrinho é igual a serpente encantadora do Jardim do Éden. É isso mesmo, Anderson. E ainda falando em ilusão, a gente sabe quando a pessoa está na ilusão, quando ela não está vivendo o propósito de vida e nem a prosperidade. E muito se fala de propósito de vida ou designação divina, e tem uma frase que o doutor sempre fala, eu acho que é do doutor mesmo essa frase, eu acabei de lê-la ali e lembrei, que existem os 2 dias mais importantes da nossa vida. O primeiro é o dia em que nós nascemos e o segundo é o dia em que você descobre o seu propósito de vida. O quão importante é, né, doutor, desenvolver, encontrar o propósito de vida e desenvolver, né? Porque, por exemplo, a Lourdes Spaziari, ela encontrou o propósito de vida de ser escritora aos 70 anos de idade. 70, né? 70 anos de idade. Então, não tem limite para você. Não importa o que você está vivendo agora, saiba que a sua idade ou os seus pensamentos, as suas crenças não podem te limitar. Porque você pode encontrar, como a Lourdes encontrou o propósito de vida dela, com 70 anos, só que tem uma diferença. E essa diferença eu vou falar para vocês que foi uma virada de chave na minha vida. Que são 3 passos, se você quer ter foco e enriquecer na prosperidade, com base, tá? Primeiro é você descobrir o propósito de vida, como a Lourdes descobriu. Como eu descobri, o doutor, muitas pessoas aqui que estudam conosco no IPTH. O segundo passo é você entender que não adianta só descobrir o propósito de vida. Você precisa desenvolver ele. Por exemplo, a Lourdes, ela não precisaria escrever livro, mas como ela começou a escrever, com certeza ela se sente hoje uma pessoa muito mais realizada. Eu, Daniele, né, sou uma experiência viva aqui para falar para vocês sobre prosperidade e sobre os estudos no IPTH. Quando eu descobri meu propósito de vida, de ser terapeuta, eu não conhecia o IPTH ainda, foi em 2018 quando eu descobri, em uma terapia. Depois, eu tentei de várias formas desenvolver e eu sentia travada na vida. Quando eu conheci o IPTH e comecei a fazer as terapias aqui, o Dr. Celso literalmente me ensinou a desenvolver o meu propósito de vida. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, você descobre o propósito de vida, mas não adianta você descobrir e não desenvolver. O segundo passo é você desenvolver ele. E como que desenvolve? É conhecendo as suas habilidades, suas potencialidades, sabendo como você pode aplicar isso e como você vai ajudar as pessoas através do seu propósito de vida. E o terceiro passo é a permissão. A permissão, eu diria que, pelo menos para mim, foi um dos processos mais difíceis, que é você se permitir receber a prosperidade, receber o dinheiro, e aí você usar ele também de forma sagrada. É muito importante, né, doutor? Não adianta a pessoa querer ganhar dinheiro, querer fazer dinheiro, ou realmente receber muito dinheiro, e aí você não usar ele de forma sagrada. Por exemplo, aquelas pessoas, né, doutor, que ganham na Mega Sena, e aí o que acontece? Passa 1 mês, 2, 3, não tem mais nada. Por que isso acontece com a pessoa? Porque ela não tem uma base sólida, um propósito para aquele dinheiro? Não, é assim, ó. O que é prosperidade? Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você estar satisfeito e tendo todas as condições para viver bem
e dar qualidade de vida para todos os que estão ao seu entorno. Isso é grande prosperidade. Por quê? Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a felicidade, o dinheiro não pode comprar a saúde, o dinheiro não pode comprar o sono. Então veja, quando a pessoa descobre dentro de si qual é o seu propósito, e ele começa a organizar a sua vida a partir da sua potencialidade. Aí veja, aqui que eu quero que vocês entendam, e é importante, Dani, a gente compreender. Quando nós empenhamos a nossa energia para construir algo, o dinheiro tem poder de compra. O dinheiro é literalmente abençoado. E esse dinheiro que nós recebemos, ele é sagrado, porque vem de um esforço que nós fazemos para produzir algo. E é nisso que nós precisamos ter clareza na nossa mente. A prosperidade não é somente dinheiro, é estar de bem em todas as áreas da vida, e todos os pilares do destino têm que estar rodando harmoniosamente bem. E aí sim, nós temos condições de dizer, olha, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abençoada. Por isso que as pessoas que são viciadas em jogos de azar, como Mega Sena e tantos outros que a gente vê por aí, são pessoas pobres de espírito que ainda não conseguiram entender que a fonte da riqueza está no nosso interior. E foi Cristo quem revelou esse segredo para nós, quando perguntaram para ele aonde está o reino de Deus para que possamos buscá-lo e adorá-lo. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então é esse reino de Deus. Quando a Bíblia fala em reino de Deus, ele poderia falar no seu interior, o reino do seu interior, ali onde habita, ali onde é o esconderijo do Altíssimo. Mas, por falta de verbo, fala de reino de Deus. E nesse reino de Deus está a saúde, está o sono tranquilo, está a paz, a harmonia e também está a prosperidade. E é isso que nós precisamos entender. Existe uma fonte geradora de prosperidade que nós podemos sim chamar de riqueza, mas não podemos confundir com o saldo da conta do banco. Por exemplo, Dani, um traficante que é milionário, ele é uma pessoa próspera? Não. Não, ele é miserável. Ele é mais miserável do que aqueles que vendem a droga para eles, porque eles estão construindo aquele patrimônio em cima da dor das pessoas, da destruição de famílias. Entenderam? Então, a mesma coisa as pessoas que vivem explorando os outros, que vivem comprando e não pagando. São pessoas que gradativamente vão construindo sobre si uma maldição. Vai chegar um ponto que não vão poder ter somente o básico. E olha lá ainda. A Lourdes Spaciari diz aqui, eu sou uma pessoa próspera e abençoada. Ela também diz, prosperidade é uma realização pessoal. A Neuza Teodoro diz, primeira vez assistindo ao vivo. Neuza, um abraço para você. Escreve aqui pra gente de onde você é. E ainda falando sobre prosperidade, prosperidade também é você saber que você tem tudo que você precisa para realizar o seu propósito de vida. Eu queria perguntar para o doutor sobre uma história sua que o senhor falou, que ajudou as pessoas a entenderem, me ajudou também, a Gi também comentou sobre isso, a ter o interesse por prosperidade. Não ser rico, mas a prosperidade, que é muito mais valiosa do que a riqueza. Que quando o senhor foi visitar um amigo, e nessa época, muitos anos atrás, o senhor não tinha nada ainda, não tinha nenhum quarto para dormir sozinho, você dormia com seus irmãos naquela época. Tinha uma casa simples, moravam com seus irmãos, e você foi visitar um amigo que era próspero e tinha dinheiro, e ele tinha um quarto sozinho, só para ele. Aí o senhor olhou aquele quarto e veio um clique, né? Foi uma chave da virada. Poxa, eu também quero isso para mim. Como que eu faço para ter isso de uma forma honesta? Sim. Eu vejo bem, a minha história, eu já contei para vocês a minha história, mas ela é muito interessante. Eu sou neto de bisavós bilionários e sou neto de bisneto de avós milionários, sou neto de avós ricos e filho de pai pobre. Então, toda a herança que a minha família tinha, tudo o que eles trouxeram da Alemanha para o Brasil com a imigração, houve ali 2 episódios traumáticos na família. Primeiro foi a morte pelo suicídio da minha bisavó, e depois o homicídio cometido pelo meu tio bisavô, que mandou matar o próprio irmão para ficar com a fazenda
que é o município de São Domingos, hoje Santa Catarina, pertencia a minhas duas famílias. Primeiro, o Balduino Schaefer comprou essa fazenda, que hoje é o município de Santa Catarina, ele é o fundador desse município, e depois ele vendeu para o meu bisavô paterno. E houve tragédia nessas duas alas familiares, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Então, quando essas tragédias aconteceram, eles perderam o equilíbrio. Por isso que o tema da live hoje é o desequilíbrio, né? Perdeu o domínio, né? Perdeu o domínio, perdeu o desequilibrou, perdeu o domínio de si mesmo, perdeu o domínio das emoções e foram à pobreza. E aí, quando chegou na vez dos meus pais receberem herança, ainda eles receberam, mas já estavam totalmente desequilibrados, não tinham domínio emocional, não tinham domínio das emoções financeiras e perderam absolutamente tudo, tanto os meus avós quanto os meus pais. Meu pai terminou a sua existência morando numa casa que nós, os filhos, ajudamos a comprar. Então vejam que quando há um problema assim na família, é difícil para a pessoa sair da pobreza. Eu confesso que é difícil, mas aos 7 anos, eu fui na casa de um amigo que nós éramos colegas de escola, e não era muito longe a casa dele, nós morávamos num sítio, numa chácara, e eu fui lá na casa dele e entrei no quarto dele. E ele tinha um quarto só para ele. E nós dormíamos em 5. Nós somos em 7 irmãos, né? Nós dormíamos todos os irmãos num quarto só, numa cama só. Imagine. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que riqueza. E eles não eram ricos, era uma casa de madeira. Mas tinha um quarto só para ele. Mas me deu um start que eu poderia ter um quarto só para mim. E como que eu falo assim? Eu caracterizei aquela situação minha como pobreza. E do meu amigo como uma pessoa próspera, uma pessoa rica. E aí eu desejei no meu coração, no âmago do meu coração, a ter um quarto só para mim, a ter uma casa espaçosa. Isso eu tinha 7 anos de idade. E nunca mais saiu da minha mente a imagem que eu tive do quarto daquele meu amigo. Algumas pessoas falam, você invejou o quarto. Entenda como você quiser. Eu olhei para aquele quarto e desejei. Fiquei muito feliz por ele ter um quarto só para ele. E eu desejei no meu coração ter uma prosperidade para mim com 7 anos de idade. Se você fala, mas isso é inveja. Problema seu. O importante é que eu dei a volta por cima, eu desejei a felicidade para o dono do quarto e literalmente eu construí um caminho próspero, com muito trabalho, empenho, dedicação e nunca deixei de sonhar e nunca deixei de ousar. Eu sou uma pessoa ousada e vou ser sempre. A minha marca registrada é ousadia, coragem e determinação. Esses 3 pilares tiram você de onde você está e leva aonde você deseja. Nós temos um outro caso aqui do seu José Pinheiro. O seu José Pinheiro, ele se tratou conosco, se trata ainda do nosso paciente, depois de estar aposentado com mais de 60 e poucos anos, ele desenvolveu a carreira de advogado e passou na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós fizemos a terapia para ele, ajudamos ele, é um cara capacitado. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não importa a sua idade, você pode dar a volta por cima, você pode sim conquistar o seu desejo. Agora, por que muitos não conquistam, Dani? Porque não sabem o que querem. Não tem a mínima noção o que realmente desejam. E o nosso propósito, meus queridos, arde no nosso coração, arde. E o nosso objetivo aqui do IPTH não é ensinar ninguém. Ensinar, as escolas ensinam, enchem o vaso. Nós queremos acender uma chama no seu coração. Nós queremos acender uma chama na sua alma, para que você acredite em você, para que você acredite no seu potencial e que você peça a permissão para a ancestralidade para sair de onde você está, porque muitas vezes nós não temos a permissão. Que permissão é essa? Nós não temos a permissão dos ancestrais. E por isso nós não nos permitimos ser felizes.
não nos permitimos a prosperidade. É algo mais profundo. Mas se você está determinado, se você tem clareza do que você quer, eu tenho certeza absoluta que essa clareza vai te levar no lugar aonde você sempre desejou estar. No Instagram tem um comentário aqui interessante. Ele diz assim: pela sua idade, você teve mais tentativas. Espero ter o mesmo tanto que o senhor. A pessoa quer dizer que o doutor tentou várias vezes para conseguir estar onde ele está hoje, né? Ser próspero. E que bom que essa pessoa que comentou aqui, ele disse que vai e quer ter o mesmo tempo que o senhor. E eu queria que o doutor falasse com as pessoas, aquelas que são jovens, ou não importa a sua idade, mas que sempre está tentando algo novo. Só que a pessoa, primeiro, ela não sabe o que ela quer, como o doutor disse ali, que é primordial que você saiba o que você quer, saiba onde você quer chegar. E essa pessoa não sabe o que ela quer, não sabe onde quer chegar, e sempre tenta muitas coisas. Abre uma empresa, fecha, começa no emprego, logo já sai, tenta isso, tenta aquilo, fica tentando várias coisas. Sabe aquela pessoa sem foco, assim, doutor? Mirabolante? Entendi. Ela não tem domínio da mente nem do que Sim. quer. O que o senhor diria para essa pessoa que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não faz aquilo que realmente tem que fazer? Ok, Dani. Então eu vou responder depois essa pergunta para você. Você me cobra? Cobra. Aí sim. Dentro da mesma pergunta da Dani, eu quero falar sobre propósito de vida. Imagina que todos nós nascemos com um propósito de vida. Só que muitas vezes você tem 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70 como a Lourdes, ou quase 70 como o seu José Pinheiro, e não encontrou o propósito de vida ainda. Quando você encontra o propósito de vida, é feito um cálculo do roteiro, é recalculado o seu roteiro a partir do estágio que você se encontra. Casado, com filhos, com netos, não importa. O importante é que a pessoa encontre o propósito de vida e essa rota que será recalculada pelo nosso plano espiritual, pelo nosso anjo mentor. E aí ele vai nos dando o norte de como nós devemos fazer para realizar aquele desejo. E o grande problema das pessoas que começam a trabalhar num lugar, faz uma faculdade, faz uma pós aqui, uma pós lá e não aplicam em nada. São pessoas que ainda não encontraram o propósito de vida. São pessoas que estão dando tiro no escuro. Eles não conseguiram ainda nem ao mínimo um sinal daquilo que é seu propósito de alma. Esse propósito de alma, ele traz dentro de nós todas as ferramentas necessárias para nós alcançarmos o objetivo. Agora, se nós tentarmos outra coisa que não está de acordo com o nosso propósito, nós não temos as ferramentas ideais. Por isso que as pessoas não param no emprego, tentam a farmácia, tentam comércio, tentam o mercado e fazem múltiplas tentativas e não conseguem emplacar. Por quê? Estão totalmente desalinhados do propósito. Voltando na pergunta ali no comentário do Instagram, eu tive várias tentativas, sim, dentro do mesmo propósito. Desde os 16 anos de idade, eu persigo o mundo terapêutico. Ainda não era nem conhecida essa palavra terapeutas, era totalmente desconhecido. A minha primeira formação, eu me formei em parapsicologia, eu tinha 16 anos de idade, eu já fazia terapia aos 16 anos de idade e vim caminhando, vim estudando. Claro que eu tive que dar umas desviadas, vamos dizer assim, para mim poder me manter. Eu me casei novo, logo tive 3 filhos, então eu tive que fazer outras coisas, mas eu nunca tirei a mente do foco. E por que muitas pessoas, como a Dani falou, tentam aqui e ali, acolá, que nem macaco pulando de galho em galho? Porque estão perdidos. Não tem a mínima ideia daquilo que está brotando no âmago da alma. Tem um comentário aqui sobre dinheiro, achei muito interessante para o doutor comentar a sua visão. Deixa eu só ler primeiro o que a Thaisa Generalski disse. Ela disse assim: quando eu era criança, ia na casa das amigas empresárias da minha mãe. Parecida como o doutor, né? Foi lá na casa do amigo. E a casa delas era com piso laminado. Enquanto eu morava em casa de madeira, eu ficava encantada com tudo. Hoje eu tenho em casa. Ela conseguiu o que ela queria, uma casa com piso laminado. Muito bom, Thaisa. O Anderson diz assim também: inveja seria quando queremos algo do outro
ao estar no lugar do outro. Quando queremos algo igual ao outro, seria uma inspiração, admiração ou exemplo. Com o nosso próprio esforço, a recompensa vem. É isso aí, Anderson. Através do merecimento, o Anderson completa. A Neuza Teodoro diz que é daqui de Apucarana mesmo. Neuza, então vem aqui assistir as constelações no IPTH, às sextas-feiras, 19h30, ou sábados, às 14 horas. E fala oi para mim, me dá um abraço para eu te conhecer pessoalmente, tá? Não lembro de você, vem aqui. A Neuza Teodoro também diz, obrigada, logo irei conhecer vocês pessoalmente, me indicaram vocês e eu preciso de uma saída. Escreve aqui, Neuza, qual a saída que você está precisando? Financeira, saúde, relacionamentos, profissão? Conta aqui pra gente já te ajudar. O Anderson diz que a riqueza vem de provérbios. Isso é legal, né, doutor? Comenta sobre esse... Nós ensinamos, o IPTH é um centro psicoterapêutico integrado com um braço filosófico de desenvolvimento humano. Tanto nós tratamos a pessoa com problemas, os mais variados tipos de problema, enquanto nós mostramos o caminho do destino das pessoas através do desenvolvimento humano. E nós falamos muito de riqueza, né, de prosperidade, mas sempre embasado no livro de Provérbios, que diz assim, a graça de Deus que enriquece e não acrescenta dor. Quando nós temos essa compreensão, nós sabemos que Deus nos possibilitou e Deus nos credenciou a fazer aqui no mundo aquilo que o mundo precisa. Então, cada um de nós trouxemos conosco um programa necessário para o mundo. E quando nós não conhecemos esse programa e não sabemos que esse programa está dentro de nós, nós somos responsáveis pela grande parcela de dor das pessoas que estão no mundo que precisavam do nosso auxílio, da nossa ajuda e das nossas capacidades que nós trouxemos conosco. Então, eu quero que você entenda que quando o apóstolo Paulo escreve a Tiago e diz assim, aquele que poderia fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, você pode arrumar um karma futuro simplesmente pelo fato de não compreender por que você está aqui. Simplesmente pelo fato de você não compreender quem é você. Você não é simplesmente o filho do seu pai e da sua mãe. Antes de ser filho do seu pai e da sua mãe, você é filho de Deus. Tem uma programação divina dentro de você, intrínseca nos princípios da sua alma, nos códigos do seu DNA, e isso precisa ser exteriorizado. Você precisa tomar conhecimento disso, que quando você toma conhecimento dessa potencialidade, você vive a riqueza de Provérbios, que a graça de Deus é que enriquece e não acrescenta dor. E assim você pode sim desenvolver o seu papel, ser útil na sociedade e dizer para você mesmo por que você veio a esta experiência na matéria. Nós só descobrimos verdadeiramente o que é viver quando nós encontramos o nosso propósito de vida, quando nós entendemos o para que Deus nos deu essa vida. E enquanto nós não compreendemos o para que nascemos, a vida vai passando, e como o doutor disse, nós temos que nascer de novo para cumprir aquele propósito. E nós fizemos, no começo do ano, uma sessão terapêutica, foi muito linda, onde o anjo mentor do paciente disse assim, você tem o livre-arbítrio, você pode ou não cumprir o propósito, mas os anos já estão se passando, e quando você fizer a passagem, né, do plano da Terra para o plano espiritual, quando você morrer, vai ser fechado o seu livro da vida, e o anjo ele vai selar o livro da vida com 3 gotas de lágrima. Olha que profundo. Por quê? Porque aquela pessoa não viveu o propósito de vida dela. Então, você que sabe qual é o seu propósito, principalmente, acho que o compromisso é um pouco maior ainda com você, porque o plano espiritual espera que você possa executar isso, para que você evolua. A Flávia Junqueira falou algo aqui, e vamos ajudar você, Flávia, a desenvolver seu propósito. Vai dar certo ainda nessa existência, ainda dá tempo. Ela diz, meu sonho é ter um asilo, só que já tenho 63 anos e ainda não consegui chegar lá. Já tive dinheiro para montar, mas fui roubada. Estou começando do zero. Segunda, comecei pelo batismo de almas abortadas. É isso aí, Flávia. E eu tenho que te contar a história de uma paciente nossa, que ela trabalhou muitos anos para uma pessoa
E essa pessoa simplesmente demitiu ela. E ela ficou sem chão. Mas pelo menos teve ali o dinheiro do acerto e tudo. E ela conseguiu realizar o sonho dela. Só que ela não tinha muito dinheiro assim. E também é um asilo que ela queria montar. Olha o que ela fez. Ela não tinha dinheiro para montar um asilo, alugar uma casa ou comprar. O que ela fez? Ela pegou a casa dela, pegou o dinheiro e reformou algumas partes da casa, habilitou da forma ali de acordo com o que tem que ser, né, para a liberação governamental, para você executar aquele trabalho. Aumentou uns quartos e ela mora na casa onde ela cuida das pessoas ali. É como a gente vive aqui no IPTH. O doutor mora aqui no IPTH e cuida das pessoas que vêm aqui. Eu moro aqui no IPTH, o Rossel mora aqui, a Gi mora aqui do ladinho, está sempre aqui com a gente. Então, nós moramos no lugar onde nós atendemos as pessoas. Então, não estou dizendo para você fazer isso, Flávia, mas só para você se inspirar e saber que você pode sim ainda realizar o seu propósito de vida ainda nessa existência, tá? Dá tempo. Eu já continuo lendo os comentários aqui no YouTube, é porque tem um do Instagram que eu achei interessante. Vamos ver se o doutor quer comentar sobre isso ou sobre outro assunto agora. O Carlos diz assim: dinheiro demais tira a paz das pessoas. Basta o necessário. A pergunta é, será, doutor? Cada pessoa tem uma capacidade, né, para administrar. Quanto mais a pessoa tiver dinheiro, se ele não tiver equilíbrio, ele vai se tornar avarento. O dinheiro vai se tornar uma maldição para ele. Agora, já imaginou o que seria desse mundo sem os grandes industriais, as grandes empresas que empregam milhares de pessoas, que constroem, as montadoras de automóvel, as fabricantes de autopeças e assim por diante? Eu vou dar um exemplo mais perto. O que seriam das pessoas que estão nos assistindo, aprendendo conosco, se não fosse todos os equipamentos que nós temos aqui no estúdio, né? Precisa de dinheiro para isso. Exatamente. Para nós montarmos um estúdio aqui, como nós temos aqui, só a parte de iluminação, câmeras e tal, é mais ou menos R$70 mil. Com tudo que nós temos aqui. Fora o computador, que também é de última geração, é muito caro. Agora, veja bem, todos nós temos limitações. E de onde vêm as limitações, Dani? Da mente? Da própria pessoa. Nós é que nos limitamos. Quanto mais eu expando a consciência, mais amplo eu fico. Eu tenho muitas possibilidades. Eu saio do mundo das probabilidades e entro no mundo das possibilidades. Então, eu não concordo com o Carlos, respeito a opinião dele, mas é assim, ó. Quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza, quanto mais prosperidade na mão de pessoas que têm amor incondicional, mais a humanidade se beneficia. Que bênção. Ó, veja, nós aqui, nós temos basicamente 10 moradores aqui, nós temos lugar para alojar mais 50 pessoas. E quanto custou isso? 50 pessoas para ficar aqui. Mas se for final de semana, nós alojamos aqui 150 pessoas. E de onde, como que nós conseguimos isso? Porque trabalhamos e o dinheiro apareceu e as pessoas contribuíram com as terapias, com as constelações e fazendo doações e nós conseguimos fazer. E é isso que nós estamos preparando aqui. Nós estamos preparando a nossa estrutura aqui para fazer um centro de referência nacional de encontro de casais. Nós estamos com quase toda a parte estrutural pronta. Dia 12, 13 e 14, nós vamos estar em Balneário Camboriú, lá na cidade de Governador Celso Ramos, fazendo lá um encontro de casais, onde nós vamos trazer o modelo. Vamos estruturar com a equipe de lá, aqui em Apucarana, onde nós vamos, como eu disse para vocês, fazer um centro de referência, tanto de tratamento quanto de reconciliação de casais e restauração de casamentos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a todo empenho, a toda dedicação para transformar a vida das pessoas. E nós, como terapeutas, né, eu cheguei à conclusão, em 31 anos de experiência de consultório, que o maior problema que acontece na vida dos filhos estão nos conflitos relacionais entre os pais. Então nós vamos abrir esse outro leque de olhar especial para os casais. E como nós temos uma linhagem profunda da espiritualidade, onde a gente nós conseguimos abrir os caminhos do DNA para que a pessoa saia dos bloqueios
que a impedem de se relacionar, nós vamos fazer também encontros para aqueles que querem se casar. Tanto homem quanto mulher. Eu acho que isso vai dar boa, não vai, Dani? Vai, eu estarei aqui, doutor, Aí com sim. certeza. Eu vou ler aqui o que o Cícero Batista Gomes fala. Fiz vários cursos profissionalizantes, não tinha a mínima noção do que era a missão de vida e sua importância na vida de alguém. Nossa, então o Cícero pode ser aquele tipo de pessoa que fez vários cursos sem saber qual era o propósito de vida e por isso não prosperou ainda, porque está desconectado do propósito de vida, né? A Neuza Teodoro diz, preciso de ajuda na área sentimental também. Já tentei várias vezes tirar minha carteira de motorista, não consigo, sabe, dá um branco, não lembro de nada. O Eduardo Veroni fala, boa noite, Dani, boa noite, doutor Celso, Deus abençoe o trabalho de vocês. O Eduardo Veroni é o meu irmão, um abraço pro meu irmão e o meu pai também, José Veroni, que deve estar assistindo, a minha mãe Marlene. Um beijo para vocês. São exemplos de pessoas prósperas. Não são ricas de muito dinheiro, mas prosperidade porque todas as áreas da vida estão redondinhas. O Anderson Barros diz, abundância é transbordar, tendo o suficiente para viver, realizar os desejos e ainda poder ajudar os outros. Essa parte aqui é muito importante, né, o que o Anderson falou. Sobre ser próspero inclui você ajudar o outro. E eu lembrei de um caso, doutor. Eu ia perguntar para o doutor, né? Como que bloqueia o fluxo da vida? Como que bloqueia a prosperidade da pessoa? Pode estar ali no DNA. Tem um caso de uma paciente que a gente atendeu faz poucos dias e ela perguntou para o doutor, ok, doutor, eu descobri que a minha vida financeira está bloqueada por comportamentos meu e do meu esposo. E agora? O que eu faço para desbloquear? Porque só trabalhando a vida toda, nós conseguimos o básico, uma casinha, um carrinho bem simples e eu quero prosperar. E aí o doutor explicou a questão do merecimento. Pode falar pra gente? Sim. Todos nós viemos aqui na matéria com uma necessidade que é adquirir o merecimento. É o merecimento que vai nos ajudar a transmutar os problemas. E o merecimento vem por ajudar as outras pessoas a melhorarem de vida. E aqui nós temos uma passagem bíblica que nos exemplifica, claro, essa importância. Quando Jesus diz assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, essa passagem, ela diz assim, todos vocês que acreditam em Deus, todos vocês que se intitulam filhos de Deus, têm condições de ter vida e vida em abundância. Ou seja, ter tudo o que for necessário para viver bem e transbordar na vida das outras pessoas. Esse transbordo é o merecimento. E não precisa, Dani, simplesmente a pessoa estar transbordando para ajudar. Ele pode ajudar a pessoa, pode ajudar ele com aquilo que ele tem. Agora, nós não podemos confundir a ajuda com esmola. A ajuda só é viável para aquela pessoa que está se esforçando, que quer mudar de vida e quer sair do nível que ele está para outro patamar. Essa pessoa merece ajuda. Agora, aqueles vagabundos que não querem nada na vida, que não trabalham e querem tudo de graça, esses foram picados pelo vírus da riqueza sem causa, achando que os outros têm a obrigação de sustentar a vagabundagem dessas pessoas. E, infelizmente, nós estamos rodeados de pessoas que são verdadeiras sanguessugas, pessoas preguiçosas, pessoas de não confiança e pessoas preguiçosas e, deixa eu achar a palavra aqui, e vagabundas, não querem trabalhar. Querem simplesmente explorar os outros, viver na dependência dos outros, viver mendigando e pedindo. Para essas pessoas é não, um não bem redondo. São verdadeiros parasitas da sociedade que não querem mudança, que não querem se esforçar e não querem a mudança de vida. Nós temos experiência aqui no IPTH de sobra. Nós atendemos mais de 30% dos nossos pacientes voluntariamente. Mas como que nós fazemos isso? Nós avaliamos. Esses dias veio uma mulher aqui e falou assim para mim, doutor, eu tô meio bêbada ainda. Eu bebi a vida inteira, usei droga, a minha vida está desgraçada. E eu quero que o senhor trate de mim de graça. Eu falei, de graça? Não existe almoço de graça.
Você fez o que fez a vida inteira, desvalorizou a vida, desonrou seus pais, desonrou Deus que te deu a vida e quer que te trate de graça? De maneira nenhuma. O que eu posso fazer para você é uma troca. Nós fazemos uma terapia para você a troco de um dia do seu serviço. Ah, não, se for para trabalhar eu não venho. Desse jeito. E é assim, tá assim de pessoas que são sanguessugas da sociedade. São verdadeiros parasitas que se bobearem, eles levam as pessoas à bancarrota. Uma vez a Gi me perguntou, Dani, o que te irrita? Eu falei, o que me irrita é gente preguiçosa. O que mais me irrita é gente preguiçosa. E para acabar mesmo, como é que fala lá, o piqui de Goiás, é quando a pessoa fala assim, ah, mas não tem emprego. Gente, como que não tem emprego? A pessoa que fala que não está conseguindo emprego é porque ela não quer trabalhar. Porque o que mais tem é emprego aí sobrando e falta gente para trabalhar. Por quê? Porque tem um monte de gente preguiçosa. Não, na verdade, Dani, só quero fazer uma colocação aqui, um pouquinho diferente do que você falou, mas na mesma linhagem. Emprego realmente está pouco. O que tem bastante é trabalho, mas vagabundo quer emprego. Ah, entendi. Emprego é aquilo que Pessoas que não querem trabalhar, eles querem marcar ponto. Chegam em cima do horário, não são competentes, não faz o que tem que fazer e se bobear, sai antes do horário e fica escondido no banheiro. Para esses não tem emprego mesmo. E está acabando. Tem uma notícia boa, ainda bem que não tem ninguém aqui nessa live que está nesse naipe. Mas olha, a notícia não é boa. Está caindo muito emprego. Está abrindo muito serviço. Mas emprego está difícil. Serviço tem de monte, né? Tem de monte. Eu quero ler um comentário bacana aqui. O Cícero falou, Dani, hoje em dia eu já sei qual é o meu propósito de vida. Gratidão ao IPTH, que tem me ajudado muito com a minha missão de vida. Maravilha, Cícero. Parabéns. E eu vou falar rapidamente o que o doutor falou sobre... Dani, pode falar. Cícero, diga para nós quantos anos você tem. Você descobriu o seu propósito de vida? Só para dizer assim que nunca é tarde. Eu não sei a idade do Cícero. A Iva diz assim, eu trabalho há muito tempo na área da alimentação. Estou entrando na cimentação saudável. Acho que é alimentação saudável, né? Mas sinto medo de me lançar. Iva, você pode desenvolver a sua carreira quando você começa a fazer terapia e ter mais autoconfiante. E uma sugestão que eu te dou é a seguinte. Você pega um caderninho mesmo ali, deixa ali do ladinho, na sua cama, e você vai, antes de dormir, quando estiver ali no relaxamento profundo, o doutor sempre ensina. Quando você estiver quase pegando no sono, você pede para Deus, para te dar, e para o seu anjo mentor, né, te dar ideias para você aplicar na sua carreira. E também pede autoconfiança. Se você sabe que você gosta dessa área da alimentação saudável, e é algo, como que eu posso dizer? É algo útil, né, para a sociedade, a alimentação saudável. Vai fundo, vai com fé, com confiança, coloque em prática e quando você acordar, você escreve no seu caderninho aquilo que você sonhou sobre isso ou aquilo que você ouviu que seu anjo mentor falou para você, mas faz todo dia, viu, que a resposta vai vir para você, tá? Pode ter certeza. A Kátia Verona diz, eu sou filha de Deus abençoada e tenho certeza que logo vou descobrir e abraçar meu propósito de vida. Kátia, nós estamos muito felizes de te ver aqui participando com a gente, tá? A Kátia, filha da Mary de Fátima, nossa querida, e a Kátia já faz parte aqui da família, tá? Só continuar vindo, fazendo a terapia, você vai encontrar, sim, seu propósito de vida logo mais, tá? Eu queria pegar um gancho aqui da fala da Kátia. Hoje de manhã, na live, no Instagram, eu trouxe uma pesquisa, 60% das pessoas que dizem que acreditam em Deus e que se consideram filhos de Deus não conseguem faturar, Dani, mais do que R$ 1.500 por mês, R$ 2.500 por mês. Porque elas deixam o destino... 60% das pessoas que professam a fé em Deus, que professam que são filhos de Deus, não conseguem uma renda superior a R$ 2.500 por mês. Porque eles ficam de braços cruzados esperando Deus fazer as coisas? Porque eles entraram na frequência da espera absoluta. Eu tenho agora um escravo chamado Deus. Ele que faz por mim. Eu rezo, eu vou na igreja, eu comungo, eu vou na vigília, eu faço isso, faço aquilo, e peço a Ele que se vire e que me dê. Enquanto Deus disse, a palavra de Deus diz, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos a responsabilidade de honrar o nosso Pai. O que é honrar o nosso Pai? É fazer aquilo que Ele designou que nós fizéssemos aqui na terra. Então, meus queridos, quando nós entendemos esse mistério
de ser filhos de Deus, abre na nossa mente um dispositivo que nos leva a processar a energia cósmica universal em fluido vital, e ali nós temos a semente da materialidade. Mas isso, para que isso aconteça, você tem que estar no meio de pessoas que têm um pensamento assim, que acreditam no extrafísico e que acreditam no que são e colocam em prática aquilo que realmente acreditam. Por quê? Jesus Cristo faz uma analogia dizendo assim que aquele que edifica a sua casa na areia se assemelha ao insensato, que constrói sua casa na areia. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, disse Jesus, assemelha-se ao insensato, que constrói a sua casa na areia. Vem o vendaval, a chuva, a enxurrada, combate contra aquela casa e a ruína é grande. E assim, meus queridos, são as pessoas que não colocam em prática aquilo que Deus lhe designou para fazer aqui na terra. Por outro lado, Jesus disse que aquele que ouve as palavras e coloca em prática assemelha-se ao homem prudente, que constrói a sua casa na rocha. E o que é a rocha? É profundidade. Você tem que ser um homem e uma mulher profunda. Nós temos que sair do raso. Nós temos que sair da mente. Nós temos que ir para o nível da consciência. Na mente nós temos crença. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, amado, maravilhoso, mas não faço nada. Isso é mente. E o nosso convite é: saia da mente e vá para a consciência, aonde você se comporta como filho de Deus. Você se comporta como filho de Deus e coloca em prática e faz o melhor que você puder e se torna uma pessoa produtiva. O que significa a pessoa produtiva? Significa a pessoa próspera. E a pessoa improdutiva é a pessoa pobre. Quando o doutor fala sobre criar, né, a sua prosperidade de uma forma sólida, tem uma base ali embaixo, né? Aí eu peguei esse desenho aqui para mostrar para vocês. Acho que dá para ver aí, né, Rossel? Tem essa escada aqui, estão vendo? Como que é a base dessa escada? Ela é larga ou é pequena como o topo? Ela é larga, né? Então, se você quer construir para a sua vida uma prosperidade sólida, você precisa começar pela base. E essa base ela é mais larga, ou seja, você vai levar mais tempo para construir essa base. Como que você não domina a sua mente quando você não domina os seus comportamentos? No momento em que você está criando essa base sólida para a prosperidade, você vai fazer o quê? Vai criar uma base desestruturada. Você tem ansiedade por fazer tudo muito rápido para chegar logo lá no topo dessa escada, mas não chega. Então, vou repetir o que o doutor falou ali. O princípio de uma prosperidade sólida é essa base. E eu falo por experiência própria. A ansiedade atrapalha muito você chegar no topo da escada. Então, se você está ali criando a base da escada, ou no meio, ou já está quase chegando no topo, não permita que a ansiedade, os pensamentos desacelerados, aliás, os pensamentos acelerados e desorganizados, atrapalhe você nessa escalada para você chegar na prosperidade sólida, espiritual, saúde, ok? Elimine aí a ansiedade da sua vida. Só falar o que o Cícero disse, ó. Ele disse que está com 53 anos e agora há pouco tempo que ele encontrou, né, o propósito de vida dele. Parabéns, Cícero. Vejam bem, o Cícero, eu conheço ele, fiz chamada de vídeo com ele, ele é de Minas Gerais, uma pessoa extraordinária, com experiência de vida e que está feliz porque descobriu o propósito. Eu quero que todos vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Não importa a sua idade. O que importa é o que você vai fazer com a compreensão que você está tendo nessa noite. Abraão começou a sua jornada aos 80 anos. Então nós não podemos achar que já venceu o prazo e que nós não temos mais tempo. Claro que temos. Como eu disse antes, a partir do momento em que você descobre o seu propósito de vida, é recalculado o roteiro do seu propósito. E aí começa a organizar outros caminhos que talvez você não tinha pensado. E você vai usar a experiência de vida para andar com firmeza nesse novo propósito, nesse novo caminho de vida. E para encerrar a nossa live de hoje, eu quero dizer para você que está desanimado, você que está desestimulado, olha aqui para mim. Quem construiu
o Titanic foi os engenheiros mais renomados do mundo. E o Titanic afundou. E quem construiu a Arca de Noé foi amadores. E a Arca de Noé cumpriu a sua função. E assim você também pode cumprir a sua função. Você pode sim alcançar os seus objetivos a partir do momento que você compreender que Deus não tem idade. Você não tem idade para prosperar, para realizar o que você deseja. Você pode alcançar a qualquer momento. E talvez se você se perguntar como descobrir o meu propósito de vida, eu vou pedir para o Rossel se ele consegue colocar o link ali no chat para você clicar e agendar a sua sessão terapêutica. Foi assim que eu descobri o meu propósito de vida em uma sessão terapêutica e foi assim que muitas pessoas que nós atendemos aqui encontrou o seu propósito de vida, através de uma sessão terapêutica. Todas as sextas-feiras, às 19h30, ou sábados, às 14 horas, tem constelações sistêmicas familiares. Você pode agendar uma constelação para encontrar o seu propósito de vida ou uma ASMI, que é uma abordagem sistêmica das memórias inconscientes, com o Dr. Celso, uma terapia individual. E eu também já atendi pessoas e também já consegui ajudar a pessoa a encontrar o propósito de vida através da psicanálise. Então, no link que o Rossel vai colocar aqui no chat, você clica e fala, eu quero encontrar o meu propósito de vida. E aí você vai, não digo que na primeira sessão, porque talvez a sua alma tenha outras prioridades, né? Mas conforme você vai fazendo o seu autodescobrimento através das terapias, você vai chegar lá e encontrar o seu propósito de vida. Não importa a idade. Vai desenvolver ele e pode até prosperar vivendo do seu propósito de vida. Vamos encerrar nossa live hoje, né, Dani? Vamos lá. Para encerrar, eu quero falar para vocês uma metáfora de um mendigo. Todo mundo tem como contribuir para os outros melhorarem de vida. Então, conta-se a história de um mendigo que estava diariamente numa esquina com uma caneca pedindo um arroz, por favor, um arroz, por favor. E daí, uma tarde, ele olha para cima e vê um alarido e lá vem uma grande população junto com o rei. E aí, quando ele viu que era sua majestade, ele ficou feliz. Nossa, o rei vai me dar um saco de arroz. E aí, quando ele pega, o rei se aproxima, ele leva a caneca para o rei e diz, uma esmola, por favor. E aí o rei falou para ele, não, agora é a sua vez de contribuir comigo. Me dá do que você tem. Aí o mendigo, todo desembaraçado, odiando aquela situação, pega os 2 minúsculos grãozinhos de arroz quebrado e coloca na mão do rei. E aí o rei pega e vai embora, e esse mendigo amaldiçoa o dia inteiro. Nossa. E vai para casa irado, revoltado, amaldiçoando tudo e todos. Quando ele vira a caneca de arroz em cima da mesa para contar os grãos que ele ganhou, ele fica surpreso quando ele vê 2 pepitas de ouro do tamanho do grãozinho de arroz que ele deu para o rei. Ou seja, aquele que abre a mão para dar é a mesma mão que abre para receber. Se esse mendigo tivesse compreendido os mistérios da vida, ele poderia ter encerrado a mendigância naquela tarde que encontrou o rei. E assim somos nós. O dia que você encontrar o mestre, o dia que você encontrar alguém que te estenda a mão, abra a sua mão também para pegar, para doar, para contribuir. E a sua vida vai melhorar. Um grande abraço, Deus abençoe vocês do YouTube, do Instagram e até amanhã, às 7 da manhã, na live Conversa da Sacada. Gratidão, doutor. Boa noite a todos. Gratidão. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.